quero falar bem, mas às vezes uma coisa surge no meio do caminho. Existe depressão e existe estado depressivo. São duas coisas. Nem sempre nós, magnetizadores, não somos da área e, portanto, a gente não entende. A pessoa diz, não, eu estou muito deprê. Bom, deprê foi uma expressão, inclusive, bonitinha, né? Tinha muita gente que adorava isso. Ah, tudo bem? Não, eu estou bem deprê. Deprê. Você, coitado, você está buscando algo que se livre. Então, tem pessoas que estão em estado depressivo. Por quê? Não, porque eu tinha um namorado, eu tinha uma namorada, eu tinha uma pessoa e a pessoa me largou. Sim, isso dá um abatimento. Isso não quer dizer que você está em depressão. Você está em depressão quando isso vai lhe transformar interiormente. Aí você pode entrar primeiro no estado depressivo e depois cair na depressão. Então a pessoa está em depressão, seja pelo motivo que for. Pior de todas é aquelas que você acredita que a depressão é genética e que você está depressivo porque os seus ancestrais eram depressivos. Aquilo que eu falei lá no primeiro final de semana, né, a questão do Dr. Lipton. Você acreditar nisso, você vai. Então não acredite. Duvide. Não, mas eu estou entrando. Não, você está entrando, mas tem porta de saída. Tem, então saia. A gente tem que ser, às vezes, muito pragmático com coisas ruins. A gente é a gente cede muito rápido para coisas desagradáveis. O paciente entrou em depressão, está em depressão. Não importa se é recente, se é antiga, não está em depressão. Não entre em relação. Por quê? Porque o depressivo, ele é sugador. Ele suga. Suga muito. Vocês já viram uma pessoa com depressão em alguma casa de alguém que vocês conhecem, inclusive pode ser na consciência? Vocês já viram que quando uma pessoa entra em depressão, daqui a pouco as pessoas aos poucos vão se amofinando? É impressionante. O que é isso? Sucção de fluxo. E vai reagir no depressivo de diversas maneiras. Cada vez ele vai se projetar mais, ou então ele vai ter até alguns lances estranhos, como era aquele caso de Mesmer, em que a mulher tinha acessos de fúria. Então, aí você rapidamente já cataloga como bipolaridade. E nem sempre é bipolaridade, às vezes você absorveu tanto fluido que você precisa vazar pelos fluidos. Tem outras pessoas que têm uma situação bem mais simples. E repentinamente, sem nenhum motivo, começa a ter sudorese, por exemplo. Às vezes sudoreses específicas. Às vezes uma sudorese estranha. Você só tem suor, por exemplo, na parte da coxa. Nem vai para as pernas, nem sobe. É uma coisa totalmente... Se decide de onde é isso? Por que eu estou suando só na minha coxa e não na perna? E são, às vezes, formas desses acúmulos fluídicos tentarem vazar. Mas se ele está com acúmulo e está vazando, é porque ele não está circulando e ele está captando. E aí capta do ambiente. Então, normalmente os depressivos sempre ficam perto da gente muito tempo, eles começam a sugar. E qual é o problema do depressivo? Ele está totalmente bloqueado. Se ele suga, ele piora, além de descompensar. Então, este é o ponto inicial da nossa visão. Não entre em relação, porque para entrar em relação, vamos lá ontem, né? Vem aqui no coronário, tenta, tá bom, agora deixa eu ver qual é o plano de referência, agora deixa eu ver quais são os centros. Tudo isso e está sugando. Vejam que ontem aqui aconteceu 2 ou 3 exemplos que não se pode dizer que nenhum das pessoas estava em depressão, mas de alguma forma tinha uma sucção ou alguém já estava liberando. Porque senão não teria acontecido o que aconteceu. Com o depressivo vai puxar. Ele puxa mesmo. Puxa por isso. E se você tem essa capacidade já de doação, então, normalmente o que a gente faz com o paciente? Ele chega, deita, a gente faz uma oração, vou dizer no meu modelo lá, a gente faz uma oração, terminou a oração, vamos pegar para valer. De preferência, que você fique com o paciente com a cabeça para cá, então você fique de frente para a cabeça do paciente. Porque aqui você tem o acesso direto no espelho. Então o espelho está super acessível para você. Okay? Jacó, mas ele não falou que era primeiro pelas costas? Ia mesmo. Vamos virar. E agora, Jacó, para onde foi o espreme? Mesmo lugar. Mas ela de costas, não vou trabalhar o espreme, eu vou trabalhar o reverso do espreme. Onde é que está o reverso do espreme? Aqui do mesmo jeito. Olha como fica prático, né?
Então, você sabendo tal esplêndido, na mesma posição que vocês tiveram, você tem a posição do reverso se a pessoa virar. A não ser que a pessoa queira fazer aquela confusão, né? Põe a cabeça para o outro lado, aí a gente vai ficar doidinho. Né? Porque é difícil a gente descobrir para onde está a cabeça. Isso é uma coisa complicada. Eu só notei isso ontem. Mas... Então, nosso paciente aqui. Eu sei que eu já vou apanhar por conta dessa brincadeira. Mas... Meu filho. Não vai dar outra, mas tudo bem. Então, eu tenho aqui o reverso esplêndido, saindo a 45 graus. Então, ele não está saindo aqui, gente, com a maca. Não. Nem está subindo para cá. Não. Ele está saindo aqui, nesse eixo. Se eu tiver isso bem fixo na minha memória, ou na minha atenção, aí eu vou fazer bem direitinho. Eu posso começar de duas maneiras. A primeira maneira, já que é um paciente de depressão, começar fazendo dispersivos gerais, que eu posso fazer de uma vez só, com uma mão passando no eixo e a outra mão no eixo do esplêndido. Ou eu posso fazer só as duas mãos lá no eixo e depois só no esplêndido. Geral. Esplêndido. Passado rápido em todos eles. Só esse canto? Não. Vai ter mais do que isso. O que você pode fazer faz umas 10 vezes aqui no geral, depois faz as mesmas 10 vezes no esplêndido. Volta para o geral, volta para o esplêndido. Ou então faz num jogo só, né? Observem que eu tenho procurado fazer a minha mão sair daqui de baixo para aproveitar já o coronário, ok? Se eu não fizer isso, e se eu quiser começar por cima, depois eu vou ter que ir lá no coronário e fazer também. Minha mão direita vai para o eixo central, minha mão esquerda vai para o esplêndido. À medida que eu vou me afastando, a minha mão no esplênico vai subindo. Por isso é que às vezes é complexo para algumas pessoas fazerem um único movimento. Se você tiver dificuldade, faça só um geral, depois para esse. Você vai crescer aí no tempo final da prática, você vai crescer ali no máximo. Vamos imaginar uma prática que redunde em 25 minutos, você vai aumentar no máximo mais 3, 4 minutos se você fizer separadamente. Porque você vai fazer mais rápido, você vai ter mais conforto. Mas se você já tem na prática, já vai tudo direto. Depois dessa leva de alinhamentos, vamos chamar de alinhamentos gerais, aí você vai para o esplêndido. E eu vou chamar a atenção mais uma vez para esse posicionamento. Eu estou aqui na mesma direção em que está a direção do paciente. Então, eu estou paralelo a ele. É isso que eu quero dizer, estar paralelo, ok? Então, eu estou nesse sentido e o paciente no mesmo eixo, ok? Por quê? Porque às vezes a gente está acostumado a trabalhar, não, que eu vou trabalhar aqui, eu vou trabalhar aqui, então a gente está num eixo transversal com o paciente. Para fazer o acesso do esplêndido, se você ficar assim, você vai ter que vir mais para cá. Olha só o que você vai fazer. Você vai ter que virar o corpo para poder pegar esse eixo. Se você faz isso uma vez, duas, não tem problema, mas se você faz isso muito, você vai ter um problema de coluna, mas muito rápido. Aqui, nesta minha posição, eu apenas inclino um pouco o corpo, nada mais do que isso. Eu inclino e tenho total alcance ao eixo. Eixo. Ok? Olha a minha mão. Vem crescendo em cima do eixo. Foi esse vídeo umas 10 vezes. Voltar muito perto e
e posso, enquanto eu estou, ir voltando. É muito comum essa dúvida, mas eu tenho que vir sempre de lá para cá. Não, você fica então você vai fazer um monte, só que, observem bem, essa minha mão direita, ela está descendo. E a gente sabe que para baixo todo santo ajuda. Para cima, não. Então a tendência é essa minha mão, ela não só cansar, e à medida que ela cansa, ela vai saindo do plano do esplênico. Então ela vai tendendo a ficar meio que horizontalizada. Porque vai cansar, vai pesar. Só que você vai fazer isso mais vezes. Normalmente se faz uma boa levada aqui, vou dizer aqui um número aproximado, por favor, anotem números, tá? Vamos supor, você faz aqui uns 30 movimentos em cima do esplênico. Depois de uns 30 movimentos, você automaticamente, não é parar para pensar, terminei. Venha para os despreceitos longitudinais de novo. Da mesma opção que eu dei no começo. Se você quer fazer com as duas mãos direto, faz, depois vem e faz no esplênico. Mas a gente já está fazendo no esplênico, só que aqui é um alinhamento numa frequência que é bem menor do que a frequência do longitudinal. É diferente da frequência do transversal, ok? Então esse aqui é muito intenso. Então quando eu estou alinhando tudo, eu tenho que alinhar esse dentro do mesmo padrão. Por isso é que quando eu faço este alinhamento só em cima do eixo, eu preciso também fazer esse mesmo alinhamento em cima do esplênico, para que eles entrem numa mesma sintonia. Mas já que você está trabalhando só o esplênico, só que esse esplênico já puxou a energia do genésico, já puxou a energia do gástrico, já puxou a energia do cardíaco, já puxou a energia do laríngeo. Então na hora que eu estou mexendo nele, eu estou mexendo em todo mundo. Por isso é que eu faço uma levada e depois vem o alinho. Para quê? Para que os outros centros identifiquem que está havendo uma mexida. Então eu fiz a primeira levada. Isso aí explica no livro. Fico agora no outro eixo. Então, do outro lado. A cabeça continua aqui, não muda de posição. Por quê? Porque agora a minha mão esquerda que estava subindo vai descer. E quem vai subir agora é a direita. Isso quer dizer que é preciso que eu vire de lado? Não. Se você tiver resistência para ficar o tempo todo só de um lado, vá. Mas como não altere nada, e você vai ficar mais descansado, ou pelo menos você não vai sacrificar tanto um lado, a cada vez que você fizer, você está de um lado, vira e vai para o outro lado. Você vai fazer exatamente a mesma coisa, a mesma quantidade de vezes. Terminou ali, a mesma coisa. Fez, vira, alinha outra vez. Terminou o alinhamento, veja como é bem mecânico. Terminou aqui, ó, já mudei a posição de novo. Terminei, alinho outra vez. Terminei aqui. Em termos de movimentos, os movimentos são mínimos, só que às vezes são pesados. Pessoas que estão com pouca movimentação diária vai ter uma certa dificuldade no começo, porque quando terminar, se atender 5 pacientes de depressão, você vai estar com os braços mortos no outro dia. No outro dia você vai dizer, eu não sabia que eu perdia tanto fluido. Não é fluido não. É músculo, o músculo que estava muito acomodado. Tá? Mas esse é o princípio. Então eu fiz tudo isso no reverso. Vou só relembrar por que Miguel vai começar no reverso. Porque o problema maior está normalmente no verso, ou seja, na frente, no fluxo. Mas se eu começar pelo fluxo, quando eu alinhar o fluxo, ele vai encontrar um refluxo parado. Então, eu já perco um pouco.
Agora, se eu primeiro regularizo o refluxo, quando eu virar o paciente e for para o fluxo, aí tudo que eu fizer no fluxo já circula pelo refluxo, não fica parado. Então isso a gente fez com muitas pessoas, com muitos casos, e checando para ter certeza de que havia uma mudança. Só para dar ideias numéricas, a gente tem uma melhora de pelo menos 20% do rendimento geral se você começar pelas costas e depois ir pela frente. Então, é o ideal. Começa pelas costas. Terminou, fez tudo, sinaliza para o paciente para virar de frente. Mas, vira de frente. E o que você vai fazer? Exatamente a mesma coisa. E praticamente a mesma quantidade. Pode acontecer de na frente você precisar fazer um pouco mais, porque aqui é onde está o maior bloqueio. Mas em tese, ali, vamos supor, no outro caso eu fazia movimentos 30 vezes, para fazer a mesma quantidade final, talvez eu tenha que fazer 40 vezes a cada fluxo desse. Eu estou dando números só para vocês terem ideia. Por favor, não vão se fixar nesses números, tá bom? Estou dando só ideia para vocês saberem como é que isso oscila, porque vai depender da intensidade da depressão, a cronicidade, e também, às vezes, até a quantidade de medicamentos que a pessoa está tomando. Em nenhum momento a gente recomenda que a pessoa suspenda um único medicamento, a não ser que você seja médico psiquiatra. Se você não for, não se meta nisso. Isso é um problema da medicina. E como é que eles vão saber? Eles vão saber que vão ver as reações. E a primeira reação é a potencialização do medicamento ingerido. Você toma um remédio para dormir, eu sempre esse exemplo que é o mais visual. Você toma um remédio para dormir. E o remédio vai começando com o tempo e vai perdendo efeito. Então você tem que tomar uma dose, agora são 2, depois 3. Aí o que acontece? Você começa a fazer um tratamento de depressão por magnetismo, depois de 3 sessões, os remédios começam a potencializar de uma forma violenta. Então você tomava 3 comprimidos para ver se dormia uma noite. Agora você toma os 3 comprimidos, o que vai acontecer? Você vai dormir à noite, um dia vai entrar para outra noite e o pessoal vai pensar que você morreu. Literalmente. Porque o que foi que aconteceu? O que é o problema do esplênico? O problema do esplênico é o bloqueio geral de todos os sistemas que a gente chama de filtro, apesar de que alguns órgãos aqui não são filtros, mas ele é o responsável pela filtragem, inclusive, química do nosso organismo. E ele está travado, ele vai dificultar toda a absorção química dos medicamentos. Então, quando você está numa dosagem boa de medicamentos, muitas vezes a gente vai precisar estender um pouco mais os movimentos. E você não precisa perguntar ao paciente se ele está tomando muito ou pouco. Você vai sentindo a necessidade. À medida que você vai fazendo, mesmo sem contar, e por favor, não contem. Esse é outro meio. Só perto. Vou fazer em camada, mas vou mudando bem lentamente, um por um. À medida em que você vai percebendo que a pessoa está com muito remédio, ou você já faz mais vezes que aquilo, você vai sentir que é um pulso, é como se aquilo que era sugado agora não é mais uma sucção, agora é uma necessidade. Percebe que é uma necessidade. E aí você pode ou fazer tantas vezes, vira, tantas vezes, vira. Vamos supor que você fosse virar 5 vezes. Você vai sentir necessidade de virar 7 ou 8 vezes. Isso tem muita ligação com intoxicação medicamentosa, que não é intoxicação, porque ela não aparece em canto nenhum, só que está toda ali a química lá esperando para circular. Então você não precisa se meter na posologia, nem tome, nem não tome. Alguns desses medicamentos atrapalham o magnetismo? Sim, atrapalham. Mas e daí, você é médico? Não, então não se meta com isso. Resolva. Desde que o próprio paciente um dia ele vai dizer, não vou ter que ir ao médico porque eu estou dormindo demais. Eu vou ao médico porque esse remédio me dá palpitação. Aí o próprio paciente ele vai sentir que
que o metabolismo dele vai enlouquecer. Ele vai ter que ir ao médico. Eu não preciso dar nenhum conselho. Tá? Isso é muito importante, principalmente para a gente não se meter em briga com órgãos de conselhos, do que quer que seja. E depois com a nossa própria consciência. Eu digo que ela não toma um medicamento, ela deixa de tomar e piora. O que é que eu vou fazer agora? Eu não tenho nada a ver com medicamentos. Porque, por favor, tenham muito cuidado com recomendações medicamentosas. E o que a pessoa estiver tomando demais, você vai sentir na sessão. E quanto melhor você apurar o tato, você vai apurar isso. Tem pessoas que sentem no paladar. Nossa, que coisa, eu estou com um gosto esquisito. Você diz que é esquisito porque você não tem uma definição, mas você sabe o que é aquilo. E pode pensar, quem verifica, você vai ver que é química. É química pura. É porque, mais uma explicação para a gente entender o processo. Tá? Quando eu estou aqui, qual é o meu papel? Vocês sabem qual é o meu papel quando eu estou fazendo isso? Muito bem. Vocês já viram máquina de hemodiálise? Já sabem o que é uma hemodiálise? A pessoa está com problema de rins ou de sangue, e aí entra na máquina, para uma máquina lá fora fazer tudo que o organismo está fazendo. É o que eu sou para o meu paciente. Eu estou reprocessando os fluidos dele todo em mim. Então eu não estou doando nada, não estou fazendo nada. Na realidade eu estou filtrando. Lembra quando a gente viu na aula de sexta-feira, uma das funções do dispersivo é filtrar? Olha, eu estou filtrando, é por isso que eu sinto o gosto, eu sinto o cheiro, eu sinto coisas que não existem. E você começa a sentir enquanto você vai dispersando. Nossa, você já está até cansando. Gosto ruim, que coisa estranha. Eu estou sentindo, às vezes, um princípio de palpitação. Na hora que eu paro, para. Na hora que eu volto, volta. Então você está assimilando tudo nesse processo aí que vamos chamar aqui de hemodiálise, ou seja, uma hemofluídica da vida. Sei lá, vocês que são como criação de nomes, ninguém tem. É o que vai acontecer. Então, o início de uma terapia de regressão é a gente filtrar. Nada mais do que isso. A gente vai filtrar. E quando a gente vem a este alinhamento, a gente está mandando que estes centros reconheçam que está havendo uma modificação naquilo que estava puxando por eles. Esse é um esquema, esse é o sistema. Porque é então que eu não vou aqui e não faço um concentrado. Porque se eu fizer um concentrado, vai congestionar. Ela não está precisando de fluido, pelo contrário, ela está talvez com um acúmulo de fluido. Lembra? Aí você tem sudorese, você tem palpitação, você tem crise de raiva. E aí você tem um monte de coisa. Por conta disso tudo que está parado. Entendido? Beleza. Querem fazer um pouquinho mais perfeito o processo? Não está no livro da cura da depressão. Por isso que eu digo, sempre tem mais alguma coisa, sempre tem. Vocês já fizeram tudo, já fizeram lá no reverso, fizeram aqui também. Já fiz daqui para lá, já virei, já fiz de lá para cá. Então, vou terminar. No livro, o que é que recomenda para quem entra? Sai daqui, fica em pé, vamos para o perpendicular. Para fazer mais legal ainda, antes de subir, dispersivo transversal em camadas no coronário e na palma dos pés. Aqui, ó, períneo, né? Reverso. Reverso não. É o períneo. Eu não sei se é períneo ou não. força o alinhamento, no caso
transversal Se mesmo. fosse períneo, teria que virar de lado. Coronário, Plantares. plantares. Se por acaso você vem Ela teria que ficar de lado, com a bunda virada para ele. Tá certo. Fica nessa mas posição. se fosse um dois, eu sugeriria, inclusive, que a gente pode mostrar logo em seguida, põe ele para uma posição favorável para você fazer esse terceiro alinhamento penúltimo, mas coronário, vira, períneo, Períneo, plantares. plantares. Isso dá um reconhecimento, dá um reequilíbrio fantástico no paciente da depressão. E quanto mais crônica, quanto mais antiga, mais eficiente. Então, terminou aqui, como a gente para não ter que fazer outra vez, ela vai ficar em pé. Daqui a pouco eu vou mostrar também o outro, vamos explicar. Ela vai ficar em pé e a gente vai fazer então os perpendiculares. Na nossa prática real, lá no meio, todo paciente de depressão traz a sua água, a gente magnetiza a água dele, dela. Quando ele sai dali, ele toma já um pouquinho, e a nossa recomendação de depressão é aquela que eu disse aqui como genérica. São 5 doses diárias. 5. Uma das dificuldades que a gente tem é de convencer o paciente ou o cuida dele que é obrigatório tomar essa água. É como um antibiótico. Você tem um horário bem definido para tomar. Então, você toma água de manhã cedo, em jejum. Se a pessoa não tem decisão, então quem for o responsável vai lá de manhã cedo e lê. Se a pessoa não gosta de tomar água, encontre no meio. E dê. Porque ele não recebeu fluido enquanto a gente fez isso. E ele está precisando de um novo fluido para agora reestruturar tudo. Esse novo fluido vai através da água. Então, para fazer o modelo do magnetismo é esse. Algumas pessoas perguntam, mas em vez da água a gente não poderia fazer um floral? Pode. Só que aí eu não vou indicar isso porque não é parte do contexto do magnetismo. Então, a pessoa pode ter outros complementos, outras opções, não vou citar, porque eu não indico. Eu, particularmente, não indico para sentir. O que eu indico, eu insisto, é a água magnetizada. Alguns dizem, eu esqueci a água essa semana. E como é que você passou a semana? Eu estava muito ocupado, eu me agitei, inclusive mais do que eu devia. Obrigado. Cuidado. Isso é um mau sinal. Eu não tomei água, mas com a operação fiquei assim, muito lazy, muito. Cuidado. Tome água. Porque senão você desestrutura tudo. Você vai chegar na próxima sessão, é como se não tivesse feito nada. A água vai te dar essa habilidade. Okay? Isto aqui, além de colocar em pé, fazer o perpendicular, é um PDM 1. Não entra em relação em nenhum momento, só aspecto. Acrescento, olha bem que eu estou lembrando, esse de fazer esse último alinhamento não tem no livro da depressão, e a gente já está na terceira edição diferente. Por isso eu digo, cada vez tem dificuldade, porque o assunto não parou no tempo. Ele cresce. Talvez daqui a mais um ano vai ter mais um outro detalhe que seja super relevante e por aí vai. Esse é o nível 1. O nível 2. No nível 2, aí a gente já começa a estabelecer relação. Aí vem a pergunta, como é que eu tiro a pessoa do 1 para o 2? Ele não faz sem explicar, tá vendo? Ele tinha que fazer sem falar. E como é que eu tiro a pessoa do 1 para o 2? Eu não vou fazer nela. Eu vou fazer de conta que eu tenho um outro paciente que tem uma outra marca, e aí eu vou dizer o que eu tenho que fazer. Então eu tenho outro paciente aqui, e nesse paciente, no nível 1 ainda, eu preciso saber como é que está a circulação fluídica do esplênico. Eu posso começar na minha primeira tentativa, fazer um pequeno concentrado no esplênico, por imposição. Aquilo que vocês fizeram, afasta um pouco, espera um pouquinho, e aí depois vocês vão ver o que aconteceu com esse fluido. O fluido está aqui, parado,
não sai do nível, tem que continuar no nível. Eu coloquei aqui muito fluido. Então esse fluido, onde é aquele fluido? Olha, parece até que eu tinha colocado um outro tanto aqui. No esôfago. Esfrega. Pâncreas. Que esôfago? Eu não conheci hoje meio perturbado, é porque teve que tocar violão. Então saiu do baço, veio para o pâncreas. Bom sinal. E no fígado? No fígado não chegou nada. Não, então tem que continuar no mundo. Porque a gente tem que ter no mínimo a circulação. Baço, pâncreas, fígado. No mínimo. Se chegou bem no fígado, examine se chegou nos rins. Se já tiver saído, o fluido que você colocou aqui, ele fez o cinturão, aí ele pode ir para o 2. Sem tato magnético, Exatamente. é possível. E aí eu não tenho tato magnético. E agora? Aí você vai ter que pedir alguém que confia. Por isso é que é bom ter tato magnético. Pelo menos para isso. Você pode até nem ter um tato para descobrir coisas neurológicas, cânceres. Não, mas isso aqui você vai lidar com o seu fluido que você vai ver para onde é que ele foi. Então você vai só examinar como é que foi esse fluido. Ele circulou, está circulando. Aí o que você pode fazer se quiser ter certeza absoluta de que está circulando? Então você agora fica pondo, concentra um pouco e acompanha enquanto com a mão você está concentrando. Acompanha com a outra. Você pode, está aqui, está chegando no fígado. Deixa eu ver no rim. Tem pessoas que precisam idealizar, passar a mão por trás. Tem outras que precisam que o paciente se sente para você conferir. Tem outros que não. Passa aqui. Bom, aqui, ó, já está nesse aqui, inclusive já tocou aqui na suprarrenal direita, no rim esquerdo, tocou na suprarrenal também, está voltando. Ou seja, o fluido que eu estou colocando aqui, eu estou acompanhando ele agora. Ele está fechando o circuito. Aí ele vai para o 2, tranquilo. Normalmente a gente usa duas referências, esta e a outra é o que o paciente diz na entrevista. Não se confunda se o paciente disser que está bom. Se ele está bom, tá. Então isso aqui tem que funcionar. Se isso aqui funciona bem e o paciente está dizendo que está do mesmo jeito, aí desconfia do paciente. Infelizmente, temos que desconfiar do paciente. O caso mais categórico que eu tive lá no Leão era de um senhor ateu. Ele tinha 3 respostas na entrevista, sempre as mesmas 3 respostas. Não senti nada, não mudou nada, está tudo do mesmo jeito. Era sempre isso. Ele vinha para a entrevista, a pessoa trocava até de entrevistador, porque vai que ele disse para outra pessoa. Chegava lá, e aí, como é que está? Não senti nada, não mudou nada. Está tudo do mesmo jeito. Até que pegou um entrevistador mais hábil, disse assim, está tudo do mesmo jeito, como? Aqui está dizendo que o senhor iria trancado no quarto. Como é que o senhor vem para cá? Não, mas hoje eu já não estou mais no quarto. Hoje eu já não estou em casa. Mas está tudo do mesmo jeito. Depois ele foi ao supermercado com a mulher um dia. Eles não percebem a mudança, não. Você falou da sua Depois ele voltou a percebeu a mudança do Eric. Isso é verdade, deixa ele fazer. Eu agora já volto e voltei a escutar música, assisto o jornal na televisão, mas está tudo do mesmo jeito. E estava lá a energia funcionando bem direitinho nele, mas estava tudo do mesmo jeito. Tudo do mesmo jeito. O último dia do passe dele no TPM 3, ele disse, e vocês vão me dar aula? Sim, mas está tudo do mesmo jeito. Pois é. Você voltou a trabalhar, está vendendo, você vem aqui magnetizar água para os idosos, você se mete a tudo. Você diz que não acredita em Deus, eu falo aqui em Deus, toda hora que eu falo em Deus ali no púlpito, você ri, e você ri por quê? Ele diz, porque eu não acredito em Deus, mas esse que você fala é engraçado. Eu digo, então você acredita no meu Deus. Porque nesse que você não acredita, eu também não acredito. Mateus, a conversa com Mateus, não era com o Espírito. Estava tudo circulando, então a informação dele não era precisa. Porque eu não sei o que era que ele tinha na imagem dele, que era que vai mudar. Mudou tudo, a vida dele mudou tudo.
E esse caso foi super interessante, porque a mulher dele era católica apostólica romana que ajudava a tocar o sininho lá na igreja, literalmente. E ela se tornou magnetizadora do Leão. Então o Leão tinha um magnetizador de água ateu e tinha uma magnetizadora católica apostólica romana. Qual era o problema? Eu não vejo problema, mas às vezes as pessoas não acreditam que é assim. Não tem por que ter diferença, porque você crê em Deus via igreja católica, ou você crê em Deus dizendo que não acredita. Não interessa. Era um homem de uma generosidade, ele era muito mais espírita do que muito espírita que eu conheço. Muito bom, ser notável. Mas dizia ser ateu, sim, mas ele disse que estava todo do mesmo jeito, que tinha mudado tudo. Então esse ateu que ele era, isso não tem nada a ver. Muito bem. Nível 2. Testei. Funcionou? Funcionou. Agora eu vou levar para o nível 2. No nível 2, agora eu já posso dizer, ó, eu vou precisar que você faça uma coisa comigo. Eu vou fazer uns técnicos, você fica bem relaxado. Quando eu rezar, você acompanha a minha oração. Que nós já acompanharam antes, mas só que eu não interajo, já por interagir. Eu fizer uma prece, você acompanha. Tá? Eu vou fazer aqui uma série de movimentos e vai chegar uma hora que eu vou dizer assim, você sabe fazer respiração profunda? Normalmente a pessoa já é orientada antes de entrar na cabine, mas eu confio, sabe? Eu digo muito bem. Então, vou fazer uma experiência de consciência. Vou pegar uma caneta, vou colocar bem aqui. E vou pedir, encha de ar a sua barriga, de tal maneira que a minha caneta suba. Aí a pessoa vai. Isso. Agora, suba, segura só um pouquinho aqui em cima. Isso. Ó, a minha caneta subiu, beleza. Agora pode soltar. Pronto. Então, é isso que eu vou querer que você faça. Você vai fazer isso daqui 5 vezes. Você vai inspirar, enchendo a barriga. Imagine que minha caneta daqui, você vai ter que subir o máximo que você puder. Suba minha caneta aqui que encheu a barriga. Aí você vai segurar, depois você vai soltar. Você vai fazer isso 5 vezes. Entendeu? A pessoa entendeu. Aí vem a parte mais difícil da gente fazer um paciente entender. Essa é muito difícil. Você vai encher a barriga contando 1, 2. Aí a pessoa entendeu? Como? Assim, ó. Encher 2. Aí você vai segurar 8. Você vai ficar 8 sem secar a barriga. Então você vê. Chegou no 8, aí você solta o ar em 4. Não é difícil? É muito difícil. É muito, mas por isso que eu dou um pedacinho, não estou toda uma vez não, porque se eu disser que vai dar 14 vezes, aí a pessoa em dobro. Então eu não gosto de fazer esse sacrifício. A gente fez aqui porque era um jeito. Brincadeiras à parte, você precisa de respiração diafragmática. Eu sei lá se ela entende o que é isso. Não, porque não, diga desse jeito que a pessoa vai entender, porque é importante que ela faça. Então vai chegar um momento em que eu vou fazer o transversal no esplênico e você vai, eu vou dizer, agora sim. Então você vai contar, cada um conta no seu tempo. Tem pessoas que fazem 1, 2, segura 8, 1, 2, 3, 4. Tem outros que fazem bem mais rápido, né? Cada um tem seu tempo, não tem problema, desde que seja 2, 8, 4. Entendeu? Entendi. E qual é a hora? Vai ser depois que eu já tiver feito várias vezes o esplênico, várias vezes alinhado, voltei para o esplênico de novo, alinhei outra vez, fui outra vez, alinhei de novo, fui de novo. Então eu acho que já está bom. Pergunta que vai surgir, mas isso quando a pessoa estiver de costas? Não, só quando ela estiver de frente. Ok? Só quando ela estiver nessa posição aqui. Aí você vai pedir esses exercícios. Agora, a partir de agora, você faça aquela respiração. Este é um momento crucial para o magnetizador, porque você já trabalhou um bocado na mesma sessão, e aí agora você vai ter que fazer a respiração também. Isso está no livro dele.
Eu faço 5 vezes, igual recomendado para a pessoa. E aviso para ela, se você terminar antes, pode parar, não se preocupe. Se eu terminar antes, ela nem vai saber que eu estou fazendo, mas quando eu sei que eu termino, eu digo, pronto, pode parar, já está bom. Ou seja, é ideal que a gente tenha mais ou menos um padrão de inspiração e expiração. O que isso faz? O centro esplênico, com essa respiração e uma movimentação intensa dele, porque na hora que eu faço essa respiração, eu acelero a minha usinagem, então ela vai receber um processamento aqui intenso, já recebendo fluido, que agora já vai fluido, e ao mesmo tempo ela está agora numa centrifugação muito alta, para não parar nada, para tudo ser conduzido. Por isso a respiração diafragmática de ambos. É muito comum, a primeira vez que a pessoa faz essa sessão, deixando de lado a questão, às vezes que dá uma pequena tontura, porque essa respiração aumenta a oxigenação cerebral, e isso às vezes dá um momentâneo torpor, mas passa muito rápido, que não tem nada a ver com o magnetismo. Mas pouco depois, se você puder, como no nosso caso lá, a gente tem a entrevista, a pessoa sai da cabine, vai para a entrevista, lá na entrevista eu disse, olha, eu estava fazendo aquela respiração, era como se estivesse dando choque, era como se estivesse circulando. Algumas pessoas fazem referência a isso. Você se lembra quando a gente era criança e fazia isso, aí segurava o pulso, para segurar a corrente sanguínea, aí de repente a gente fazia, solta, aí o sangue corre. Se lembra disso? Tem muita gente que faz referência a isso. Só que não é sangue, é fluido. Está funcionando. Pode se preparar que o paciente vai dizer que mais uma, 2 sessões ele vai dizer que não quer mais. Tá bom? Porque agora funciona tudo, mas funciona ainda com problemas no esplênico. A outra diferença que tem no nível 2. Como eu, depois que estabeleço relação, coisa que eu não faço no nível 1, no nível 2 eu começo com a relação. É a primeira diferença. Por quê? Porque agora ela suporta. Mesmo que ela sugue, ela já suporta, porque já está em circulação. Daí a necessidade da gente conferir bem direitinho que o esplênico está funcionando. Então, começou a receber, circulou, você entra em relação, não abuse, não vai fazer uma relação muito lenta demais. Entra em relação e faça uma sondagem para ver onde tem problema. Aquilo que vocês ontem foram mestres aqui, né? Vocês ontem foram fantásticos. Né? Eu disse, olha, encontrem 2 e excluí 1, né? Deixei o gasto de fora e vocês foram lá e descobriram um bocado de coisa. Pois vocês vão descobrir agora no paciente. Faz um TAP. E vocês, no nível 2, que é este que a gente está vendo, vocês podem eleger um ponto além do esplênico para tratar. Um único ponto a mais. É muito comum a pessoa no estado mais avançado de depressão, ela vai ter alguma sequela. Eu vou dar só uma dica, mas que vocês tomem como uma dica. É muito comum essa sequela estar no genésico ou no gástrico. É muito comum. Ou então, se nesse eixo aqui, gástrico-genésico, não conseguiu ficar uma grande sequela, ela está no cardíaco. Segura. Você pode filmar. Então, não é para se assustar. Nossa, uma pessoa estava reclamando só de depressão, mas olha o coração como está. É sequela. Foi aquela sucção que a gente falou. E aí vai dar a habilidade do canalizador. Se você tem a habilidade de trabalhar com nariz, você vai, quando eleger o cardíaco, você vai fazer a conexão dele, ou a reconexão dele com o esplênico. Porque o cardíaco, ele demora a aceitar que tem que se reconectar. Parece que ele tem inteligência. Ele diz, não, eu não vou. Esse cara me roubou toda a energia que eu tinha. Eu não quero conversar mais com ele. Pensa nisso. Então ele se isola durante muito tempo da função esplênica. No nível 2 você pode já fazer essa reconexão. Ou então a pessoa está se recuperando, mas as suas funções genéticas ainda estão muito aquém do normal.
Não é que a gente queira que alguém que saiu da depressão seja agora um sexólogo, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a pessoa de repente continua sem ter libido nenhuma. É sinal de que a sequela do sistema continua de um genético. Então você consegue perceber isso. Mas não pense em situações extremas. Pode ser um problema no laríngeo, pode ser um problema na tireoide, já no próprio centro de palmas diretamente no órgão. Você pode ter um problema no tálamo, no hipotálamo, na pineal. Você pode ter problema em vários lugares. Mas vai escolher apenas um. E esse um você vai tratar como se o paciente viesse para tratar só aqui. Quando estabeleceu a relação, resultado, fez toda aquela primeira sequência do TDM, virou, volta agora para fazer com a respiração diafragmática, só vamos fazer uma única vez a respiração diafragmática. Alinha tudo de novo, faz um novo tato para ver se está tudo bacana e está lá o pontinho que você já tinha eleito. Confere se é ele mesmo. É ele, agora você vai trabalhar. Esqueça que é paciente de depressão, você vai trabalhar no que precisar. O que quer que esse ponto precise, você vai fazer dentro da sua possibilidade. Perfeito? Terminou de trabalhar o ponto, o que é que nós vamos fazer? Podemos fazer esse alinhamento que eu fiz ainda agora, no nível. Terminou, põe o paciente em pé e vamos para os perpendiculares. Para sair do nível 2 para o nível 3, o que foi que me disse que ele saía do 1 para o 2? O funcionamento do esplênico. E do 2 para o 3, o esplênico tem que ser agredido e aguentar a pancada, literalmente. Falando em pancada, quem é que dá a melhor pancada? Um pato. Ou então, se você não quiser fazer em posição do impacto, você faz um soco quente, bem denso. Não esplênico, eu não vou nem olhar para ela. Então vai lá, aqui está o esplênico. E eu vou fazer uma posição por impacto. Me compenetro bem da pancada de fluido que eu vou transmitir. Mão distante. Inspiração profunda. Projetando todo o fluido máximo que você possa sentir. O paciente tem que aguentar. Se ele não aguentar, ele vai continuar no curso. Ele tem que conseguir receber tudo isto e circular. Você não quer fazer impacto, então você vai lá bem pertinho do esplênico, faz um soco quente. Então chega ali a 2 dedos da região do baço. Mas lá uns 3 socos quentes. Depois vem ele. Nossa, está tudo travado aqui. Opa, dispersa rápido, dispersa. Vê se aliviou, continua no 2. Só vai para o 3 se isso passar. Porque quando passa aqui, praticamente aí você diz, agora está funcionando tudo. Agora é a manutenção para que ele passe por mais alguns impactos em outras sessões e o sistema identifique tudo. Esse é o sentido do terceiro momento, ou da terceira série. Com uma diferença do 2, em vez de encontrar um ponto, eu agora posso encontrar quantos pontos eu queira e possa trabalhar. Então agora literalmente é um paciente quase fora do sistema de depressão. Só que eu vou ter que manter tudo. E como é que eu mantenho? Fazendo a primeira parte do 1 toda, faço a parte do 2. Qual é a parte do 2? Respiração diafragmática. E a parte do 3 eu trabalho cada ponto que eu queira, sempre regularizando para que o sistema vá identificando. Posso até vir conferir como é que está o funcionamento do esplênico. Faço o alinhamento central e venho para os perpendiculares. Parece até que cada sessão vai ficar mais longa, né? Cada uma foi acrescentando alguma coisa, só que à medida que as sessões vão avançando,
a parte 1 vai diminuindo. Então, no começo, por exemplo, eu precisava fazer talvez 6 séries aqui. Então, vamos lá. Meia série, fechei uma série. 2. Então, eu fazia 6 séries. Agora, no TDM3, por 2, 3 no máximo já resolveu. Então, algumas partes elas vão decrescer e o que vai entrar, a depender do que a gente faça, não vai necessariamente crescer no final. Então, se você tem um atendimento de TDM 1, 2 ou 3, ele vai sempre girar em torno do mesmo padrão de tempo. Então, você tem um paciente, você atende ele por 25 minutos. Então, até o nível 3 ele vai. É provável que já depois que você começa em 3 mesmo para valer, aí ele já despende. Então, vem de 25 para uns 20, 15, e o efeito continua sendo tão bom quanto, porque ela já está tudo funcionando. Eu vou só pedir para você ficar assim, fica agora de banda, tá? De banda, literalmente. De banda, isso. E aí você vai puxar suas pernas o mais para cá possível, só as pernas. O bumbum vai ficar para lá, tá? Isso, vai ficar quase na posição fetal. Ok? Que eu disse que a gente poderia fazer 3 movimentos, né? Fizemos só 2, aqui no coronário e aqui no plantar, nos plantares. Então a gente poderia primeiro fazer, e aqui eu vou dar um pequeno ajuste, não é nem necessariamente para o TDM, mas é para a nossa prática em outros casos. Então agora a gente vai fazer o alinhamento coronário períneo. Olha como ele fica acessível para mim se eu ponho o paciente nessa posição. Porque, do contrário, o períneo fica muito difícil da gente ter acesso. Aqui eu tenho acesso pleno. E eu tendo acesso pleno, eu posso fazer o que eu achar mais conveniente. Olha só o que eu posso fazer. Expressar os dois ao mesmo tempo. Posso concentrar num, captar no outro, tiro e depois interligo no outro. E posso até fazer espelhamento, seguindo aquilo que a gente colocou na aula ao vivo, né, em vídeo, né, online. Então eu tenho acesso aqui. E se você, por exemplo, quer usar alguma técnica, vamos imaginar que uma pessoa que, por um problema de deficiência de membros, seja por dores ou mesmo que tenha um membro menor, isso vai provocando desvios na coluna. E você quer dar uma ajudada nisso, você pode primeiro cerca coronário com períneo, e depois, eu vou evitar parar muito no coronário, com uma mão lá no coronário, você vem com a outra procurando aqui a coluna. E você vem lentamente transitando o fluido que você está depositando lá no coronário, para ele não ficar lá, mas para ele descer pela coluna. E é engraçado que se você tem um contato, aí você vai descobrir escoliose, você vai descobrir discos fora do lugar, você vai descobrir um monte de coisa. Essa técnica é muito boa por isso, além dela possibilitar isso. Mas a técnica, no caso da depressão, a finalidade é deixar o melhor alinhado possível este sistema. Então você está ali, estou aqui, vem e alinha todo ele, força mesmo para que esse eixo ele fique o mais retilíneo possível. Você vai buscar isso. Depois você vai dispersar bastante no coronário, por transversal, e depois vem dispersar aqui no períneo. Eu vou pedir um pouquinho, é delicado, eu vou dizer, mas ponha seu bumbum um pouquinho mais para fora. Só isso. Porque aqui eu preciso do espaço para transversar. Tá? Mas se você já explicou isso para o paciente, não tem nenhum problema. O problema é que às vezes algumas casas espíritas não vão gostar de ver um negócio desse. Não sei. O problema não é da casa espírita gostar ou não, o problema é de você fazer o que o paciente precisa. Na minha visão é assim. Então, tanto eu posso ficar aqui, e aí eu vejo a minha posição mais cômoda. Ou eu posso. Então aqui eu
forcei esse alinhamento, acho que está bom, aí eu peço de novo para a pessoa ficar na posição normal, de frente mesmo, e aí vou lá no coronário outra vez, esqueço mais um pouco, ele vem em seguida para os plantares. Se você tiver um pouco de tato, sensibilidade magnética, quando você estiver dispersando os plantares, você vai sentir como que se essa pessoa fosse uma árvore e as raízes começaram a brotar aqui embaixo. É mais ou menos uma imagem assim, bem nada a ver, mas que diz muito. É alguma coisa que começa a se dizer, nossa, isso aqui já não tinha mais, parece que a gente tinha perdido esse tipo de contato com a terra. Você parece que percebe isso, nossa, agora ela aterrou, é uma expressão boa, ela aterrou, ou seja, chegou mesmo na terra, na natureza. Quando você faz esse último alinhamento. Aí depois daqui vai para o perpendicular. E no perpendicular você fecha o circuito. E aí a gente vai fechar, tá bom? Vamos ficar no pezinho? Um outro cuidado que a gente tem que ter, muito sério. Depois de fazer essa sessão, não permita que o paciente faça o calafete. Não permita. Põe ela para ficar de lado primeiro, vai virando aos poucos, ajude a pessoa a levantar. Diga ela que se apoie. Não, mas eu estou bem. Eu sei, mas se apoie. Ele está muito bem. Inclusive, uma queda de quem está bem é a coisa mais bonita do mundo, mas fica apoiado. Ok? Vai respirar. Está bem? Agora venha para cá. Aí você vai na posição que você acha que é a melhor para trazer. Você pede ao paciente que ele pode ficar aqui de frente para lá. Tá? Porque eu tenho agora que ter esse espaço, tanto próximo como afastado, pelos dois lados. Até nisso, lá na nossa instituição, quando a gente fez as cabines de passes, a gente já fez pensando nisso tudo. Né? Eu sei que para algumas casas isso é complicado, não tem espaço. Mas a gente pode fazer e fizemos. Nós podemos fazer e fizemos. Então, nossas cabines a gente tem espaço para a pessoa deitar, para a pessoa virar. Você tem espaço para trabalhar no coronário, tem espaço para trabalhar nos plantares. Então a gente tem espaço, foi feito tudo já para isso. Né? A gente usa tipo cortina de UTI de hospital, para não ter paredes. Por acaso você precisa de uma cabine maior, se abre a cortina, então você tem 2 por 1. Então, mas aí isso é detalhe que não tem nada a ver aqui com o nosso caso. Então, nós vamos fazer aqui o perpendicular. Só que aqui é um perpendicular que mais ou menos você vai ter que ter 2 opções. Você pode vir até o genésico, mais ou menos, né? Você vai até ali, depois se agacha e faz o restante. Ou então, se você tiver pernas boas, você vai já de um jato só, mas tem que ir até o chão. A primeira vez que eu me impressionei foi com um grupo lá em Aracaju. Todos eles iam até o chão, mas numa flexibilidade. Eu digo, Jesus, um dia eu vou chegar lá. Eu era um pouquinho mais gordo do que eu sou hoje, então era mais difícil, mas é mais ou menos isso. Tá? Terminou. Não. E o esplêndido? Ele é esplêndido. Ele não entrou nesse sistema. Ok. Verso. Reverso. Brinde extra. O paciente está mostrando, está falando que ele tem uma perturbaçãozinha espiritual. Isso. Onde é que eu vou agir? Olha as variações que eu posso ter. Só numerado. Segunda variante. Numeral, descendo pelos braços. Terceira variante,
humeral, descendo pelo menos até o máximo. Aí você atenua as implicações espirituais. Só que mais vezes do que isso que eu fiz. Esse é o método da depressão. Obrigado, viu? Espero que não tenha ficado muito mal. Eu evitei tudo concentrado, eu evitei, né? Qualquer coisa no ano que vem, gente. Uma sessão por ano. Com ele, sim. Então, eu sei que vocês fazerem é totalmente diferente de vocês verem. Mas eu tinha essa opção. Se a gente fosse tentar fazer isso, colocar os 3 livros para vocês fazerem, a gente não, até no dia a gente não conseguiria. E poderia correr o risco da vida. O que eu preciso é de um método, critérios científicos.